Queria agradecer aos amigos da Go ONGs pelo convite, que eu recebi como iniciativa de quem dá valor ao meu trabalho. Fiquei feliz também pela relevância do painel que eu vou moderar. Vamos falar aqui, nesta tarde, por 1h30, sobre, começa com a pergunta temática, profissão em perigo, o câncer e o mercado de trabalho. Esse painel, o conteúdo dele, é inspirado numa pesquisa encomendada pelo laboratório Bristol Myers Squibb, à revista Economist, ao grupo de inteligência dessa revista. Eles queriam saber, a pesquisa, o mote da pesquisa, como o mercado de trabalho está convivendo com o trabalhador paciente de câncer e como, evidentemente, o trabalhador vive as consequências dessa doença, que ainda não tem cura conhecida. Bem, os pesquisadores ouviram 500 executivos de todo o mundo com essa abordagem. Queriam saber como as empresas deles estão lidando com câncer no local de trabalho. Fizeram um infográfico que apresenta o resultado da pesquisa, que eu vou adiantar aqui. Vocês vão receber esse infográfico aí na bolsa de vocês, com todos os detalhes. Eu vou aqui enumerar aquilo que considero mais focado no nosso painel aqui. Bem, a grande revelação, dada ao desenvolvimento da oncologia contemporânea, há um aumento de sobrevida dos pacientes de câncer. Em 1970, por exemplo, eles sobreviviam por 1 ano. Hoje, são quase 6 anos. Como as empresas estão preocupadas, forçadas a conviver com esse novo perfil de trabalhador? 52% das empresas estão preocupadas com a perda de produtividade envolvida nesse drama. Metade delas estão preocupadas com o aumento do prêmio de seguro que decorre da mesma tragédia. 48% delas estão preocupadas com os custos dos dias de trabalho perdidos pela doença. E 42% concordam que o câncer está se tornando um peso para a economia e a saúde na sociedade. Importantíssimo dizer para vocês que essa pesquisa não foi feita com empresas brasileiras. Como sou repórter, não posso me esquivar de fazer essa pergunta. Por que não? Como estamos convivendo com essa realidade? Alguém aqui, por acaso, já assistiu alguma vez, ouviu falar de um programa chamado Profissão Repórter? Poderia levantar a mão? Muito obrigado. Sempre é bom fazer pesquisa de audiência, sobretudo com plateias qualificadas. A gente está muito preocupado com essa temática, fizemos neste ano um programa acompanhando justamente a situação de um paciente com câncer terminal. Por 8 meses, sem ter o direito a uma quimioterapia. Eu nem preciso dizer de que classe social pertence esse senhor. Nós vamos ouvir aqui 3 especialistas que vou apresentar logo depois, mas, primeiramente, eu queria mostrar um vídeo sobre a Go ONGs, um vídeo bem curto, e, na sequência, eu chamo uma das idealizadoras deste painel, a doutora Mayra Khalef. Já eu apresento melhor. Por favor, queria ouvir. Uma ideia gera outra ideia, que gera um projeto que se conecta com outro projeto. Coalizão gera mais impacto e ainda mais conexões.
Se unir é a melhor forma de se fortalecer. Quando você se abre e doa suas melhores ideias, somam com as melhores ideias dos outros e daí fica uma força que ninguém consegue segurar. É um grupo que tem o poder de fazer as mudanças, porque ele congrega organizações muito fortes da sociedade brasileira. Ele tem uma capacidade de pressão. O GoONGs é um grupo de trabalho composto por organizações não governamentais, especialistas em saúde, a indústria, que se unem para criar uma agenda de trabalho colaborativo em torno de um único propósito comum: trabalhar para que cada cidadão brasileiro tenha acesso aos avanços da oncologia contemporânea, prevenindo o que é prevenível, curando o que é curável e tratando o que é tratável. E por isso que estamos ao lado do TJCC, gerando uma conexão. Eu acho que o GoONGs tem uma especificidade que é trabalhar com lideranças que trabalham na causa do câncer há muito tempo. Pensar junto com outras pessoas que estão com o mesmo objetivo, que é salvar pessoas, isso sempre me interessa. Se as instituições trabalharem em separado, elas não vão ter a força como todas unidas num grande projeto com a missão de melhorar a vida do paciente, que é o GoONGs. Porque se não existe cura, existe tratamento, existem pacientes que têm mieloma há 20 anos e vivem bem. O GoONGs, ele reúne instituições, cada uma com um perfil. E essa troca, ela é muito saudável, é fazer com que o paciente ele tenha acesso, né, a uma saúde digna, a tratamentos de ponta. O GoONG está conseguindo fazer com que a gente trabalhe de forma coletiva para mudar essa realidade. Quanto mais essa rede aumenta, mais brasileiros poderão ter acesso aos avanços da oncologia contemporânea. Prevenir o que é prevenível, curar o que é curável, tratar o que é tratável. Esse é o nosso propósito. Vocês perceberam que esse vídeo ele sintetiza um propósito. Eu vou repetir esse propósito. Prevenir o que é possível prevenir, tratar o que é tratável e curar o que é curável. A autora dessas premissas é a doutora Mayra Calef. Ela é mastologista, é chefe do serviço de mastologia do Hospital Moinhos de Vento, lá da minha cidade, Porto Alegre. Ela é presidente voluntária da FEMAMA, membro eleito do Board da União Internacional de Controle do Câncer. Por favor, doutora Calef, para não errar o seu nome. Boa tarde. É uma honra mesmo estar aqui representando esse grupo tão fantástico que é o GoONGs. Esse grupo trabalha para que cada cidadão brasileiro tenha acesso aos avanços da oncologia contemporânea. Então, para quem de vocês se identificar com essa frase, já é do GoONGs. E nós precisamos de uma força ainda muito maior para construir o que a gente vai discutir aqui. Prevenindo o que é prevenível, curando o que é curável e, às vezes, tratando o que é tratável, porque não dá mais para curar. As nossas frentes de atuação, e para isso nós nos dividimos em 3 grupos de estudo. O primeiro grupo discute como nós vamos gerar impacto no sistema público de saúde. Como nós vamos apoiar o sistema público para que ele consiga se adaptar a esses novos desafios do diagnóstico e do tratamento. Outro grupo trabalha como nós vamos, sociedade civil, esse grupo é multi-stakeholders. Nós temos ali todos os atores juntos trabalhando. Então,
como nós vamos cobrar mais transparência na gestão pública com uma vigilância social. E, em terceiro, como nós vamos impulsionar a oncologia contemporânea, educando todos os atores da sociedade sobre as novas possibilidades de tratamento. O que é importante aqui dizer é que, depois de vários seminários que nós fizemos, muitas horas de trabalho, com essas 3 frentes de atuação, nós entendemos que nós podemos mudar o futuro da oncologia brasileira. Próximo. Eu acho que eu não tenho aquelas coisinhas de mudar. Tenho. Então, só para especificar, quando a gente fala em gerar impacto no sistema, nós estamos analisando portarias de políticas públicas em vigência para entender por que essas portarias e leis só estão no papel. E, dentre elas, nós selecionamos a Portaria 874, do Ministério da Saúde, a Portaria 140 e a Portaria de Política Suplementar, o rol de procedimentos e de eventos. Esses são os nossos norteadores dentro desse grupo que quer gerar impacto no sistema. Próximo. Na cobrança da gestão, na transparência, realmente a gente precisa entender melhor esses números, entender melhor os órgãos decisores e por que demora tanto tempo, às vezes, em cada processo para aprovação de uma droga, para liberação de uma droga, mesmo tendo uma lei aprovada, demora 180 dias para conseguir distribuir a medicação. Isso, para nós, sociedade civil, não é transparente. Em terceiro lugar, como nós vamos impulsionar a oncologia contemporânea? A gente só sabe de tudo isso que está por vir, tudo isso que já chegou para alguns tipos de câncer, mas como nós vamos, através desse grupo de trabalho, fazer com que essas novas possibilidades de vida, de estender a vida, possa alcançar a todos. Dentro do debate de hoje, nós vamos abordar, então, um novo tema aqui no Brasil. E esse tema, ele diz uma coisa muito importante sobre o paciente em si. Será que a profissão do paciente com câncer está em perigo? Serão abordados nesse painel 3 aspectos. O primeiro é o fato que a população cresce, envelhece, e, somado a todas essas mudanças de hábitos, existe uma tendência global de aumento da incidência de muitas dessas doenças, não só as doenças não comunicáveis, mas principalmente o câncer. E esses dados são assustadores. Em 2012, eram 14 milhões de novos casos. Em 2030, a perspectiva é que haja 22 milhões de novos casos. E cuidem os senhores nesse detalhe, que 70% serão vistos na África, na Ásia e na América Latina, que são os continentes onde menos se tem recurso para lidar com esse problema. As principais causas e os fatores de risco todos sabem, mas não custa lembrar que um dos principais é a idade. Quanto mais idade, mais câncer, não só de mama, de próstata, de intestino. O envelhecimento da população está ligado ao aumento de risco para essa doença. Poluentes ambientais, que pouco se fala e que talvez esteja aí no fundo de tanto aumento de incidência para alguns tipos de câncer,
tabagismo, dieta e obesidade, carcinógenos ocupacionais e infecções. O segundo ponto que eu vou levantar aqui é que existe uma boa notícia junto com tudo isso. Os avanços da oncologia contemporânea farão que o paciente cada vez viva mais. E o Caco, há pouco, falou desse número impressionante dos anos 70. Pode passar o próximo. Seria de 1 ano. Hoje, em geral, vive 6 anos. E alguns tipos de câncer, essa média de sobrevida, ela é cura. É muito maior do que isso. Então, se nós pensarmos que o número de pessoas diagnosticadas nos últimos 5 anos foi 32,6 milhões de pessoas diagnosticadas com câncer, e provavelmente a grande maioria em faixa etária ainda ativa no mercado de trabalho, esse é um grande problema, que nós temos assim que rapidamente solucionar e procurar adaptações. Esse aumento de incidência, ele não é só por causa do tratamento mais eficaz, mas ele também é por conta dos diagnósticos mais precoces, que isso certamente fazem com que o paciente tenha mais chance de cura. E o terceiro item que eu vou abordar aqui é que, à medida que mais pacientes vivam com câncer, ou histórias de câncer, serão necessários mais mudanças por múltiplos atores para criar um ambiente favorável ao paciente. Será que a sociedade, em especial o mercado de trabalho, está preparada para oferecer um ambiente favorável a quem está em tratamento ou pós-tratamento, às vezes até com sequelas? Bom, eu tenho histórias de vida, milhares que eu poderia contar aqui para vocês, de pacientes que não conseguem mais trabalhar, de outros pacientes que querem voltar a trabalhar e aí precisariam adaptar os seus horários, mas não há um acordo com a sua empresa, e é aquela indústria do atestado, que é uma coisa assim muito desagradável, porque eu acho, como defensora aqui de grupos de pacientes, que sempre fui, que o paciente não pode ser mais estigmatizado, o paciente não pode ser mais deixado de lado, e muitas vezes ele quer continuar contribuindo na sua empresa, aquilo ali talvez seja a única coisa que ainda restou nesse momento que ele gostaria e teria prazer de fazer, e às vezes isso não é possível pelas regras, pelas leis trabalhistas, por uma falta de conversa. Eu vou citar aqui uma campanha que me impactou muito, que foi feita pela Novartis no mundo inteiro, que é o Count Us. Inclusive, nós publicamos aqui um resumo no Brasil, porque ela foi feita com 100 pacientes brasileiros, Caco. Teve no Brasil essa campanha. Essa campanha foi feita com 1.250 pacientes, e ela diz uma coisa muito importante. Ela fala que 92% dos pacientes participantes desta pesquisa afirmaram que precisaram adaptar seus gastos por conta da doença. 61% falaram que, depois que ficaram com o diagnóstico, isso interferiu no seu trabalho de forma a reduzir a sua renda. Outros 50% disseram que a renda diminuiu em 50%. 66% dos pacientes brasileiros precisaram parar de trabalhar por conta por um determinado período, e muitos para sempre.
E 55% cortaram gastos com itens não essenciais, como entretenimento e férias. E aumentaram, sim, as despesas com produtos de nutrição e com gastos com remédio. Pois é, esse é um país que os brasileiros ainda precisam comprar remédio, que ainda precisam cuidar de si no pós-tratamento. Eu gostaria, então, de lançar aqui, no nosso painel, essa pergunta: será que a sociedade e o mercado de trabalho, as empresas, estão preparadas para oferecer esse ambiente para 36 milhões de diagnósticos feitos nos últimos 5 anos no mundo? Obrigado. Obrigado, doutora Mayra. Pelo que eu estou vendo, esse conteúdo desse painel será centrado em muitas perguntas de pessoas inquietas, perguntas que incomodam, que envolvem atitude ou a falta dela. Vamos continuar, ou vamos começar o nosso painel, chamando Luiz Edmundo Prestes de Rosa, que é diretor de Desenvolvimento de Pessoas do Instituto, também ele é diretor do Instituto de Gestão Sustentável. O senhor Luiz Edmundo Prestes de Rosa, por favor. Queria chamar também Walter Baxter, que é gerente-geral da Becton Dickinson Brasil. Interessante, além de CEO, ele também é paciente de melanoma. Por favor. Começaria com o senhor. Por favor. Uma pergunta. Como é que é conviver na empresa, nas duas funções, ou nas duas atividades, né? De um lado, como colaborador, paciente do câncer, e também na posição que o senhor ocupa na empresa. Como é que o senhor convive com essas duas realidades? Bom, primeiro, boa tarde, né, para todos. É um prazer ser convidado para um fórum tão importante como esse. Desculpe, eu vou me sentar lá na porta. Acho que este, primeiro, é um dos principais motivos para a gente divulgar e expandir os conceitos e realmente trazer à tônica esse tema de profissão em risco. A primeira coisa, como paciente, eu gostaria que as estimativas, as estatísticas estivessem erradas. Eu gostaria, até por estar na causa, que o paciente durasse mais do que 6 anos para a empresa. Eu gostaria de estar ativo mais do que 6 anos, como as primeiras estimativas nos mostraram. Como paciente, eu dividi a minha jornada até esse momento em 3 fases principais. A primeira fase é a fase quando a gente descobre que está doente. Então, essa fase é uma fase de um turbilhão enorme de emoções, de sentimentos, de inseguranças, e normalmente nós compartilhamos isso com a nossa família, nossa esposa, nosso marido, nossos filhos. Isso traz um desgaste emocional bastante grande, principalmente num país como o Brasil, como a doutora acabou de mostrar, em relação à infraestrutura que nós temos. O segundo momento é um momento ainda mais importante, que é o momento onde nós buscamos o acesso ao diagnóstico, o acesso à cura, o acesso à medicina. Num país como o nosso, isso se torna realmente uma tarefa hercúlea, se torna um momento bastante estressante, principalmente para um paciente ou para um doente numa situação como essa.
Nesse momento onde nós buscamos essa assistência, eu costumo falar que a teoria que o tempo relativo, ela realmente se concretiza, porque para a maioria das pessoas, uma resposta rápida ou ágil, ela tem uma dimensão completamente diferente para um paciente com câncer. É uma eternidade. Um médico que marca um exame, marca uma consulta em uma semana, faz parte, é normal. Para um paciente oncológico, isto causa um estresse muito grande. Se nós formos para outro lado, autorizações que nós precisamos ter das operadoras de saúde, ou a marcação de exame num serviço público, para um paciente com câncer, isso é muito grave. Minutos, para a maioria das pessoas, é completamente diferente para um paciente com câncer. Então, aí vem a história do tempo é relativo, e é relativo para quem tem esse diagnóstico. E o último ponto que eu gostaria de mencionar é a empregabilidade, que nós vamos abordar um pouquinho mais daqui a pouco. A empregabilidade, ela está muito relacionada a como a empresa vai me receber quando eu comunicar que eu sou portador de uma doença tão grave. Como eu vou me sair dentro da minha jornada de trabalho? Quais são as limitações que eu vou ter? E como eu vou ser reintegrado nesse ambiente tão logo eu tenha possibilidade de voltar? Então, são 3 áreas, são 3 etapas que nós temos nesse complexo sistema que nos trazem, como paciente, muita insegurança. Não sei se... Bom, eu gostaria de ouvir, doutora Mayra, o senhor Edmundo, sobre... Estamos falando aqui da realidade do paciente, né, no mercado de trabalho. O que o senhor gostaria de observar sobre isso? Bem, em primeiro lugar, eu queria também agradecer a oportunidade de estar aqui. Primeiro, é raro a gente encontrar um evento que tem um propósito tão elevado quanto esse. Quero cumprimentar a doutora Mayra pela sua liderança nesses temas aqui no Brasil, né, e pelo trabalho que vem sendo feito por toda a ONG, a GoONGs, e essa equipe de jovens e apaixonados, voluntários pelo tema. Acho que isso é muito bom para o Brasil, né? É um prazer estar compartilhando aqui com a presença do Walter e a oportunidade de estar aqui com o Barcelos, né, do meu lado aqui, que é sempre uma inspiração para a gente. Eu queria dizer a vocês o seguinte, acho que nós estamos numa realidade que toda a comunidade precisa se comprometer. Nela se incluem as empresas, né? O que a gente observa nas empresas, naquelas empresas que acompanham, de fato, os seus pacientes doentes, muitas vezes elas detectam pessoas em tratamento, que é muito mais, eu diria para vocês, que é muito mais importante do que flexibilizar as condições de trabalho, que essa é a obrigação básica que toda empresa deve fazer, é a gente se comprometer com o sucesso da cura. E quando a gente vai conversar com esses pacientes, nesse compromisso com o sucesso da cura, a gente observa que mesmo aqueles que às vezes são muito bem acolhidos nos seus processos de tratamento por bons médicos, bons hospitais, acho que isso é um privilégio, né? Muitas vezes estão sendo tratados, né, mas o médico trata mais a doença do que trata a pessoa, né? Então, mais se preocupa com o câncer do que com o ser humano que incidentalmente transporta o câncer. E isto, eu diria para vocês, é uma oportunidade única na empresa de você poder ir além. É muito mais importante do que flexibilizar, é você ter esse compromisso, né? Mas eu quero dizer a vocês que são poucos os profissionais de recursos humanos, infelizmente, que hoje fazem um trabalho bem feito, né? Nós acabamos de fazer uma pesquisa, eu vou comentar depois, que pega um universo de 3 milhões de pessoas, né, pessoas que são usuários de planos de saúde, e apenas, eu diria para vocês, apenas menos de 10%, ou seja, 6,8% das empresas usam um assessor médico, que seria a pessoa que melhor, em nome da empresa, poderia ampliar o horizonte daquela pessoa que está em tratamento, servindo como conselheiro nas horas mais difíceis, não só para o próprio tratamento, até dos aspectos emocionais que isso tudo surge,
né? Então, isso deixo para depois, Caco, mas eu queria voltar a essa história de tratar a doença ou ir além para tratar a pessoa. Ótimo, a sua observação. Doutora Mayra, pela sua experiência, eu estou aqui com mais dados da pesquisa da revista The Economist, falando do universo lá fora. Eles concluem que 74% dos empregados estão confiantes com relação ao tipo de tratamento que receberão da empresa se é portador da doença. E os que estão vivendo esse drama também elogiam. Porque as empresas lá fora proporcionam ajustes no local de trabalho, uma iniciativa para dar apoio ao funcionário doente. Oferece também uma remuneração por doença ocupacional para funcionários com câncer e oferece uma licença que vai além dos limites estabelecidos pela lei vigente no país deles. Como é que é no cenário nacional no Brasil, pela sua experiência? Eu trato de, basicamente, assim, 98% dos meus pacientes são mulheres. Tem câncer de mama em homem, mas vou falar da grande maioria. E elas têm uma jornada dupla, tripla. Muitas são professoras, numa escola de manhã, noutra escola de tarde, às vezes estão fazendo um curso à noite, têm os filhos. Um empregador não fala com o outro, e cada um suga mais do que o outro. E essa paciente tem que se preocupar com a sua saúde, porque ela está com um diagnóstico de câncer. Eu não consigo, assim, ver, eu não tenho dados ainda, tomara que a gente tenha logo, mas essa realidade é totalmente estranha e estrangeira para mim. A queixa principal é a preocupação dela é como eu vou esconder do meu empregador que eu estou doente, como ele vai me... Porque se eu disser, ele vai me tirar da jogada. Talvez não no momento, por lei, mas assim que eu quiser ou puder retornar, eu estou fora. Então, o pânico que essas pessoas têm na hora que eu estou dando o diagnóstico, que talvez seja o momento da minha vida onde realmente me pega, e algumas vezes por semana, muitas vezes por mês, há muitos anos, que é dizer para o teu paciente, a tua vida mudou a partir de agora do que eu vou te falar. E ela muda, pode ser até, muitas vezes, graças a Deus, para melhor. Até pelo que você falou. Mas o turbilhão de imagens que ela tem naquele momento é de rejeição pela família, pelo trabalho, e ela mesma não sabe o que fazer com tudo isso. Então, é muito importante que a gente tenha, além de uma equipe multiprofissional, para outras pessoas, não só o médico, falar com esse paciente que recém foi diagnosticado, às vezes diagnosticado pela primeira, às vezes pela segunda vez, às vezes pela terceira vez, porque, graças a Deus, ele continua vivendo. Mas, muitas vezes, eles me perguntam, será que não é melhor a senhora me tirar da jogada aí por um ano, enquanto essa poeira baixa? Mas eu queria trabalhar, eu tenho projetos. Com licença médica, é isso? Com licença? Não, eu faço assim, é porque é a minha caneta. Sim. E a minha caneta pode fazer isso. E eu posso fazer isso. Mas, quanto mais eu fizer isso daí é uma coisa minha pessoal, mais estigma eu vou estar dando para o paciente de câncer. Eu estou ajudando aquela, mas todo mundo que tiver pretendendo se candidatar, e isso acontece, num serviço público, depois do diagnóstico de câncer, na hora que ela vai fazer a perícia, ela roda, porque ela tem o diagnóstico de câncer.
Isso aconteceu no Rio Grande do Sul com 2 ou 3 pacientes minhas, e que nós, porque eu também assumi e peitei essa coisa, entramos na justiça para que ela fosse, vamos dizer assim, porque ela tinha passado em todos os testes, tudo, ela rodou na hora quando ela falou que tinha câncer. Então, eu acho que assim, o problema é bem grave e não tem nada a ver com isso que tu falou. Com o que eu falei? Sobre? Da pesquisa no exterior. Aqui não rola desse jeito. É uma outra realidade. É outra história. Bom, temos que refletir, a senhora, você me permite chamar assim, está nos dizendo que tem 2 atitudes necessárias, uma do tratamento científico da doença, também o tratamento das emoções das pessoas impactadas pela doença, né? E parece que há um descaso com relação a isso. Eu vou abrir para mais um tema, depois a gente volta para as 2 questões. Queria um depoimento do senhor, a visão da empresa sobre esse universo. A visão do senhor? Assim, a sua visão é da área de recursos humanos. Por favor, aborde o senhor, já que o senhor falou inicialmente. Bem, mas recursos humanos, evidentemente, dentro das empresas. Claro, claro. Eu represento aqui a Associação Brasileira de Recursos Humanos, a BRH Brasil. Tá? Lidero dentro da BRH Brasil o núcleo da saúde. A saúde no Brasil, de todos os gastos que o Brasil tem, 54% são gastos privados, não são gastos governamentais. Né? Esse é um dado da Agência Nacional de Saúde. E o Brasil tem hoje 47.800.000 pessoas em planos de saúde. 2/3 dessas pessoas são pagos pelas empresas. Então, as empresas têm um papel muito preponderante no sistema de saúde do Brasil. E eu diria para vocês que as empresas, a grande maioria, se contenta em oferecer um plano de saúde. Né? A estratégia se resume a apenas isso. Desculpe, são quantos milhões? Podia repetir o número? Do total dos filiados a planos de saúde, são 47.800.000 pessoas, ou seja, menos de 25% da população do Brasil, que é 207 milhões. Né? Ok. E dos quais, pagos pelas empresas, 30.800.000 pessoas, que dá quase 67% do total. Né? Então, os profissionais de recursos humanos que atuam nessas empresas são filhos da mesma cultura, da cultura do Brasil, que não deu educação para a saúde. Nós passamos impunemente pela educação básica e pela universidade, e pelo pós-graduação, e pelo doutorado, muitas vezes, sem conhecer a cultura da saúde. Isso cria uma enorme dificuldade, né? Porque, inclusive nós, a BRH, nos propusemos que uma das nossas frentes é ajudar a transformar o currículo das universidades que estão preparando profissionais de RH para que incluam o tema de saúde como um tema privilegiado. Porque se nós formos fazer qualquer pesquisa no Brasil, nós vamos verificar que a maioria das expectativas do brasileiro é a saúde. Tá? Entre as 3 primeiras principais preocupações do brasileiro, a questão da saúde. E realmente é um tema muito relevante na vida de qualquer um. Então, a educação precisa se transformar para que a gente possa transformar as pessoas e para que a gente possa, pelas pessoas, ter uma visão diferente. Muito bem, o que ocorre é que nós fizemos uma pesquisa que eu mencionava. Essa pesquisa ela abrangeu um universo muito significativo, como mencionei, e a gente tem alguns resultados muito importantes. Né? Eu dizia a vocês que mais se preocupa em curar a doença e não tratar a pessoa. A própria doutora confirmou aqui, com outras palavras, o que eu dizia, né? O impacto que isso causa na vida do ser humano e na sua família, ou seja, a repercussão em rede que isso causa, precisa ser tratada, não é só a doença em si. Né? E a gente observa que os médicos, por melhor dedicados que sejam, eles não têm tempo suficiente para ir além a esse papel. E aí que eu vejo vocês, com muita clareza, que cabe a recursos humanos ajudar nesse papel. Em toda a minha vida, eu procurei que as minhas equipes de recursos humanos, elas procurassem ter uma abordagem de se comprometer, né, não meramente com o custo da saúde, mas essencialmente se comprometesse, né, eu diria com vocês, com a vida da pessoa.
que custo é consequência. Todo custo que você tem é consequência do cuidado que você dá a alguém, né? Isso é uma coisa muito importante para a gente refletir, né? Infelizmente, hoje nas empresas, apenas 20% das empresas têm nutricionista, né? Hoje, ou seja, 80% delas, apesar de terem programas de alimentação, não seguem preceitos modernos de nutrição, o que significa que pacientes em câncer, que mais do que ninguém deveriam ter cuidados nutricionais, acabam ainda tendo que conviver com a mesma nutrição, que já não é adequada para qualquer pessoa, que mereceria cuidados melhores, né? A gente sabe também que as empresas também podem oferecer um recurso muito importante hoje, que é o recurso da segunda opinião. E isto vale para os pacientes de câncer, porque se você observa hoje por pesquisa, o Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo, só para dar uma ideia a vocês, ele foi pesquisar a questão de cirurgias que são feitas, por exemplo, em coluna, que é uma das cirurgias mais comuns e que se suspeita que mais tenha desvio, ou seja, que façam-se cirurgias que não precisam ser feitas. Isso acontece, por exemplo, com cirurgias da coluna, como acontece também com mulheres que acabam sendo obrigadas, na última hora, a fazer uma cesárea quando queriam ter parto natural. O número do Brasil, para dar uma ideia, nesse aspecto, nós fizemos o ano passado, 84% dos partos no Brasil foram cesárea, quando a Organização Mundial de Saúde recomenda 15%. Se fazem isso com a cesárea, por que nós não poderia acontecer com outras situações, inclusive as do câncer, onde exige desvios de conduta ou, às vezes, desvios de diagnóstico, limitações do próprio médico no diagnóstico ou na terapêutica, que vai ser aplicado ao diagnóstico. Então, a gente, conversando com as pessoas na empresa, você descobre pessoas fazendo tratamentos que, aparentemente, pelo nosso assessor médico, são superados. Quando já tem remédios mais modernos, como mencionava aqui a doutora Mayra, quando tem soluções mais convenientes, protocolos que não são respeitados de tratamento de câncer, e a empresa tem, sim, que atuar e fazer esse papel no apoio ao sucesso da cura. Nós não podemos ser subservientes, nem o paciente, nem a empresa, né? Quando a doutora mencionava aqui que uma empresa não fala com outra, se isso acontece, o paciente tem que agir e não se lamentar. Empresa não fala com empresa sem a iniciativa do próprio paciente. Tá certo? A gente tem que assumir a nossa cidadania e o nosso direito. Não podemos nós ficarmos esperando que os outros resolvam a questão para a gente. Essa é uma responsabilidade. Às vezes, a doença que ocorre na gente, às vezes pode ser até um lado muito positivo de exigir da gente mudança de atitude. O câncer exige mudança de atitude. O câncer não se convive com passividade, com subserviência. Nós precisamos ter um pouco da nossa rebeldia, eu diria, positiva, no sentido da gente buscar o que é melhor para a cura de alguém. Tá certo? Eu vejo, por exemplo, outro dia, um colega meu, vice-presidente de recursos humanos, de uma grande organização aqui do Brasil, tratado com os médicos que você assistem na televisão, falando na televisão. Perguntei para o Wagner, meu amigo, falei para ele, que cuidados você está tomando ali no tratamento de câncer? Você toma vitamina D3? O que é isso? Você trata 10 anos de câncer e não sabe o que é vitamina D3. Você pode imaginar o que é isso? Um hormônio, a gente chama de vitamina, essencial, né, para o sistema imunológico e que ajuda a convalescência como ajuda a prevenção. Como é que é possível alguém tratar 10 anos do câncer e não conhecer cuidados de alimentação? É uma pessoa que se estressa muito, nunca ninguém conversou com ele, de ser humano para ser humano, para dizer, você tem que mudar a sua vida. Então, veja só, isso ocorre no meio médico e ocorre também no meio das empresas, e a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. Quem tiver a consciência tem que usar a consciência para transformar essa realidade. E é isso que eu instigo a vocês. O paciente tem que ser ativo, a empresa tem que assumir a sua responsabilidade, muito mais do que liberar e flexibilizar o horário. Isso eu diria para você, é o mínimo necessário. Mas a empresa pode fazer muito mais, porque ela convive com as pessoas têm direito ao trabalho, as pessoas que estão em tratamento não morreram, ninguém pode matar por antecipação alguém que pegou câncer, e essa tem que ser uma atitude responsável e cidadã que a gente tem que assumir.
E é nesse sentido que eu conclamo vocês aqui, que a gente combata a passividade do paciente, a passividade do médico, que deixa tudo acontecer e não pergunta do ser humano, se conforma com pouco tempo, e é esse tipo de atitude que vai nos ajudar a progredir nessa área. Muito obrigado. É impressionante a sua fala, porque eu cito, inclusive, como exemplo de algo que é estarrecedor, exemplo de hospital que é referência em uso de alta tecnologia. O senhor dá exemplos no meio corporativo, inclusive, e fico imaginando, já que estamos num país da diferença, imagina o acesso que terá uma pessoa mais pobre, por exemplo, né, que não chega nem perto desse tipo de privilégio. Se isso não explicaria esse número que o Ministério da Saúde tem divulgado, que são 190 mil pessoas morreram de câncer no ano de 2013, e no biênio 2016-2017, 600 mil brasileiros morreram vítimas de câncer. A minha pergunta objetiva para os três, acho que primeiramente para o Baxter, voltando à pesquisa lá da The Economist, eles perguntam o que as empresas deveriam fazer para minimizar esse impacto. Lá sugerem, as pessoas pesquisadas, melhorar a comunicação e o acesso à informação. Muita gente muito mal informada, o senhor acaba de dizer que até os próprios médicos, muitas vezes, não são muito atentos. Sugere definir uma estratégia coordenada de saúde e bem-estar a quem sofre de câncer, bem-estar interno na empresa e fora da empresa. Também fornecer treinamento e estabelecer grupos de apoio aos funcionários que sofrem da doença. O senhor tem outras sugestões? Aqui são exemplos lá de fora. É uma pergunta fácil de difícil resposta. Trocando meu chapéu de paciente para executivo de uma empresa, primeiramente, para mim é uma situação inusitada estar aqui falando sobre isso. O único motivo de eu estar aqui falando sobre isso é porque o que eu fiz, o acesso que eu tive, deu certo. Senão eu não estaria nesse fórum. E como deu certo, eu tomei como prerrogativa, como propósito da minha vida, gerar cada vez mais conhecimento e divulgar cada vez mais que o tratamento do câncer dá certo. São várias as variáveis que fazem com que dê certo. Eu queria agora mudar um pouco para falar sobre a empresa. Eu tomei algumas notas, só para não perder minha linha de raciocínio, e voltando até um pouco no que a doutora Maíra falou, que por acaso esse mundo tão pequeno, amiga da minha esposa? Muito amiga, muito amiga. É mundo pequeno. A incidência de câncer tem aumentado pelo estilo de vida, pelo crescimento da população, pelo envelhecimento da população, dieta e outros fatores. Isso traz para as empresas uma nova dinâmica. A dinâmica é como as empresas vão lidar com pacientes ou com funcionários que têm câncer. Como as empresas vão lidar com o retorno dessas pessoas no ambiente de trabalho. Eu vou um pouco mais além. Todo paciente com câncer, a família também fica doente. Quando você tem um diagnóstico de uma doença tão grave como essa, provavelmente os seus parentes mais próximos, filho, filha, esposa, marido, acabam tendo que te suportar, não só fisicamente, mas principalmente emocionalmente. Se nós olhamos isso sobre um aspecto empresarial, o empregado ou o empregador acaba perdendo o funcionário, porque tem uma doença grave, e a outra empresa, de uma certa maneira, acaba perdendo o parente para tratar daquela pessoa que teve uma doença grave. É assim que funciona no câncer. E a pergunta é como nós estamos preparados para isso? Na realidade,
Quando nós falamos de perder a pessoa do mercado de trabalho porque está em tratamento, nós estamos falando que a empresa começa a ter perda na sua produtividade. Eu gostaria de renomear isso. E esta, para mim, é o grande propósito e a grande facilidade que eu tenho, a facilidade que eu tenho de ser o responsável pela empresa aqui no Brasil. O nome que eu dou para isso é de responsabilidade social. Para mim, a empresa tem que ter a responsabilidade social frente a esse tipo de situação que está cada vez mais comum no nosso dia a dia. Mas não é só a empresa que tem que ter essa responsabilidade, somos nós, cidadãos, nós, brasileiros, que temos que, na hora de comprar um produto, na hora de comprar um serviço, olhar se aquela empresa realmente ela tem uma responsabilidade social, ou ela é responsável socialmente, sob vários aspectos. Isso provavelmente faria com que essa perda se transformasse em saúde, literalmente falando. Isso diferenciaria uma empresa responsável socialmente do seu concorrente que não é. E essa perda ela acaba desaparecendo. E a gente cria aí, dessa maneira, um ciclo muito mais virtuoso do que o ciclo vicioso que nós temos. Olhando para a empresa, eu vejo também isso, até porque eu fiquei doente, eu vi dois momentos muito distintos na empresa. Primeiro é quanto a empresa está preparada para tratar de uma pessoa com câncer. E tratar uma pessoa com câncer não são aqueles seus amigos, como aconteceu comigo, que te abraçam, que te suportam, preparadas para tratar um paciente com câncer, realmente ter políticas e procedimentos que suportem esse paciente, esse funcionário. E não é só a obrigação da empresa. Eu acho que a empresa tem, sim, o direcionamento para associações de classe, como a que nós temos aqui hoje nesse fórum, tem a obrigação de direcionar o melhor tratamento de saúde, ela tem a obrigação de direcionar qual é o direito jurídico, legal, que esse paciente ou que esse doente tem dentro da Constituição brasileira. Vai muito além de um abraço, um choro conjunto, um apoio. Não, é muito além disso. Além dessa parte que eu chamo de suporte político, estrutural, eu acho que também as empresas deveriam trabalhar a reintegração dos seus funcionários. Hoje em dia nós falamos muito de diversidade e inclusão. E quando nós falamos de diversidade e inclusão nas empresas, nós falamos sobre o empoderamento da mulher dentro da empresa. Nós falamos sobre cor de pele. Nós falamos sobre opção sexual, o que é super certo e tem que ser falado. Nós nunca falamos sobre reintegração de um paciente ou de um funcionário que vem de uma doença grave, às vezes com alguma sequela. Quantas empresas estão preparadas para isso? Doutor, desculpe só fazer uma interrupção. Sim, lógico. Breve. Queria avisar vocês que vocês podem fazer perguntas também para os três integrantes aqui do painel. Temos aí, daqui 10 minutos, daremos oportunidade para a pergunta de vocês. Tem os profissionais circulando, elas podem pegar a pergunta por escrito e trazer aqui para o palco, ok? Por favor. Um outro ponto assim, que foi comentado aqui é a importância como paciente, e aí, óbvio, que vai de acordo com a limitação que cada paciente tem mediante o câncer que ele obteve, é de continuar no mercado de trabalho. E aqui eu falo como conhecimento de causa. Eu praticamente, a Yara está aqui, acho que eu não faltei nem um dia no trabalho. O trabalho serviu para mim como uma medicação, literalmente como uma medicação. Era um estímulo, era o tempo que eu tinha, num ambiente extremamente competitivo, como são as empresas, em que eu esquecia, de uma certa maneira, das mazelas que eu estava passando, das dores físicas que eu tinha. Isso é muito interessante. Se a pessoa não pode ser tratada, o paciente com câncer não pode ser tratado como um coitado.
ele sim deve e pode contribuir, continuar contribuindo, dentro de certas limitações, para a sociedade, se sentir útil. Hoje em dia, a doutora Mayra, né? Mayra, eu erro no acento, Mayra, comentou, existem vários modelos de empresas inovadoras no mundo buscando trabalhar a reintegração desses pacientes, trazendo eles de volta para a sociedade. Eu vejo aqui uma discussão que ela é baseada em 3 fatores principais. Primeiro, é a própria doença. Depois, é a doença e a reintegração. E, por terceiro, a doença, a reintegração e o custo dessa pessoa doente, desse paciente. Não existe uma resposta, como eu comentei, uma resposta rápida. Existe, sim, uma longa jornada e que as empresas, ou a maioria das empresas nesse país, tem que percorrer para tentar mudar e se adequar a essa nova sistemática. Não, uma pergunta, mas um conteúdo para reflexão. As pesquisas todas apontam o aumento da sobrevida de quem é paciente com câncer, o que, não sei se é um exagero meu, acreditar que se isso ocorreu porque a qualidade dos medicamentos melhorou a qualidade dos medicamentos. Me parece uma preocupação intensiva em garantir essa sobrevida. Com relação à cura, é necessário, está sendo feito os devidos investimentos em pesquisa buscando a cura, ou os investimentos são todos voltados para o medicamento que vai tratar da pessoa doente sem se preocupar com a cura? Essa é uma boa pergunta. Eu queria estender a pergunta para os dois. E cada um tem uma resposta para isso. Isso. O senhor tem uma resposta? Cura, para mim, na realidade, a cura não é você ficar livre de uma doença, você conseguir retornar com saúde às atividades que você fazia. Isso, para mim, é cura. Eu falo constantemente quantas pessoas morreram nesse interim em que eu estive doente. Hoje eu tenho uma atividade completamente normal da que eu tinha no passado. Se eu pensar sob o ponto de vista de cura, eu estou curado. Se eu pensar sob o ponto de vista oncológico, eu ainda estou sob observação. Mas eu me sinto curado, porque eu consegui retornar a todas as minhas atividades, todas elas, sem nenhuma restrição. Isso, para mim, é cura. É cura. Doutora Mayra. O investimento na cura, ele precisa passar por pesquisa básica, né? Muito básica. Nós precisamos entender mecanismos de carcinogênese que certamente está acontecendo em vários tipos de tumores, que já podem ser evitados. Com intensidade necessária, esses investimentos? Com certeza. Então, evitados é a prevenção. Curáveis é aqueles todos que a gente, com diagnóstico precoce ou ultra precoce, consegue acabar com ele. Mas tem alguns que não. Tem alguns tipos que ainda escapam da nossa mão e não adianta o que tu vai fazer e ele escapa, né? Que é mais ou menos um percentual, assim, que eu, chutando alto, nas melhores condições de saúde e de atendimento, uns 10%. Então, é inaceitável esse número de mortes que tu citou aí no Brasil. 600 mil em 2 anos. Assim, é um absurdo, é África. O que explica? Claro, são vários componentes, mas, prioritariamente, o que explica esse grande número? Eu discordo um pouco de ti quando tu dizes que assim, basicamente é tratamento. Eu acho que é basicamente diagnóstico precoce. É o quanto o paciente espera pelo atendimento, pelo acolhimento. Eu falei aqui tratamento? Foi? Eu falei aqui tratamento? É? Uhum. Porque eu acho que tratamento... Falei tratamento? O tratamento vem depois, né? E claro que avançou muito, e claro que a gente precisa inovar a todo momento. Mas eu sou uma cirurgiã, então eu acredito na coisa precoce ainda. E isso é o que não está acontecendo. O paciente morre na fila ainda.
no Brasil. E esses dados estatísticos, se tu for fazer a mesma pesquisa num ambiente privado, de saúde privada, não estou me gabando aqui, mas eu tenho uma estatística de 1.500 pacientes operadas por mim com 83% de sobrevida em câncer de mama, em 10 anos. Quando no serviço público não chega à metade. Então, essa discriminação de em que tipo de medicina tu tem acesso, tanto no diagnóstico como no seu tratamento, e no pós, porque tem muita gente que também fica sequelada e morre de fome, ela conta como morreu como um paciente de câncer, porque ela não tem nem como se subsidiar. Então, eu trago aqui um desafio, Caco, porque, assim, a maioria das empresas falam com o paciente por meio do RH. E eu, tenho CEO lá, tem coisa que, às vezes, nem conhece quem é o teu funcionário. Não estou falando do teu caso especificamente, mas a grande maioria das empresas tem esse perfil, funcionário. O RH, eu acho que pode ser um bom parceiro para a nossa luta, essa que nós estamos travando aqui hoje, os primeiros momentos. Porque se o RH das empresas tiverem esse feeling que o senhor nos transmitiu aqui, de empoderar os pacientes, de fazer com que eles sejam o personagem principal da sua doença, ou da sua saúde, eu acho que nós temos aí muita coisa para avançar. Então, eu acho que nós temos que convidar, o GoONGS convida oficialmente aqui a BRH, em nome, olha, o pessoal que me apoia aí, porque eu acho que é um trabalho de formiguinha, porque a BRH é nacional e a gente precisa ser nacional, porque o brasileiro somos todos. E eu acho que eu gostei muito dessa nossa parceria. O exemplo de um CEO e de um paciente, a BRH, de um lado, apoiando totalmente, e nós, GoONGs, preocupados com acesso, com qualidade e com esse paciente que tem a profissão em perigo. Bom, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Temos espaço para 2 perguntas. Por favor. Obrigado. De acordo com não aposentar uma pessoa que está apta ao trabalho, bom, acho que eu concordo de não aposentar uma pessoa que está apta ao trabalho. Entretanto, no caso dos aposentados, não seria uma oportunidade para engajá-los na luta contra o câncer? Nos países desenvolvidos, grande parte dos voluntários são estudantes ou aposentados. A reintegração do paciente é importante, mas não suficiente. Mais um comentário aqui. É preciso criar um terreno propício na empresa para que os outros funcionários aprendam a conviver com o empregado reintegrado. Quem escreve é Cristina Câmara. Vocês gostariam de comentar? O senhor? Edmundo? Sem dúvida, eu concordo com você, Cristina. Acho que primeiro, a palavra aposentar, ela traz um radical muito complicado, E para o aposento, Acho que ninguém aqui imagina se aposentar dessa forma mais no mundo, Essa palavra não condiz. Uma última pesquisa global feita com os brasileiros, nós nos destacávamos entre 10 países do mundo como o país em que as pessoas têm mais consciência de que continuarão trabalhando depois de se aposentarem. Obviamente, quem conhece a nossa previdência social sabe muito bem um dos motivadores. E eu acredito que nós, ao longo da vida, a gente tem que aderir a causas. O ser humano é um ser de luz que precisa ter propósito na vida. Então, lutar a favor, alguém que teve câncer, se incorporar na luta, de ajudar a cura de outros pacientes com câncer, eu acho isso extremamente benemérito, e, ao mesmo tempo, inspirador. Vários países têm isso.
Então, eu acho que esse é um ponto muito importante. As empresas têm que estimular isso. Hoje, por exemplo, o trabalho à distância, né, a forma de você incorporar pessoas que saem do trabalho e continuam trabalhando em rede, continua de outra forma a trabalhar com as empresas, é uma coisa que começa a acontecer no Brasil e a gente tem que estimular, né? Então, e as empresas podem pegar essa causa, a causa do combate ao câncer, e fazer muito mais do que estão fazendo hoje. Temos pouquíssimos minutos, eu gostaria de ter, assim, rapidamente de cada um, o que é a prioridade? Falando de mercado de trabalho. Acho que a prioridade é fóruns como esse, do Todos Juntos contra o Câncer, trabalhar esse tema, discutir dentro da sociedade e expandir cada vez mais para que isso não fique restrito a 3 debatedores, ou seja, isso vire um fomento de mudança dentro do tema de câncer e o mercado de trabalho. Mayra? Eu diria que é fazer uma análise crítica dos gargalos que essas pessoas sofrem. Acho que seria muito bem-vindo um estudo de mercado, um estudo populacional, para entender o brasileiro, para entender até os seus próprios preconceitos, porque, às vezes, tem pessoas ainda que acham que o câncer pega, que o câncer é transmissível e que as pessoas não querem nem chegar perto do seu ambiente de trabalho. Então, isso, a comunicação sobre o mito, a comunicação sobre o paciente integrado, o paciente reabilitado, ele está melhor do que ele estava, porque senão ele não tinha ficado doente. Eu acho que isso é a questão fundamental nesse momento. Eu colocaria em 3 pontos. O primeiro é uma visão estratégica que nos leve a atuar sobre os decisores, onde você tem Ministério da Saúde, você tem a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que nós precisamos levar proposições muito claras e objetivas e mudanças que têm que acontecer nos aspectos regulatórios para que a gente possa avançar. Segundo, eu acho que a gente tem que atuar sobre as lideranças empresariais. Aqui eu destaco membros do Conselho, presidentes de empresa, além, obviamente, dos que estão de suas equipes, como recursos humanos, financeiros, e isso a BRH está encarregada de fazer esse trabalho, que é influenciar os cursos de formação de administradores de empresas, ou seja, de formação de conselho e de CEOs. Terceiro, que eu acho que é a educação, minha gente. Nada vai ser resolvido nesse país sem um trabalho de longo prazo na educação. Educação para a saúde, no ensino básico, para que as pessoas aprendam a se livrar esse mundo consumista que nós estamos tão envolvidos aqui, para evitar cair nas armadilhas que levam a cânceres futuros, de comer coisas que não precisam, adquirir hábitos que não vão ajudar em nada na sua vida, e a educação em todos os níveis. Nós precisamos, pela educação, gente, é o único caminho que eu vejo de longo prazo para a gente transformar o nosso país. A doutora Mayra tem uma informação importante para vocês, que envolve temática atitude. Isso. Amanhã, eu gostaria que vocês ficassem atentos para o painel da FEMAMA, das 11 às 13, na sala do Ballroom 2, porque nós vamos falar exatamente disso, do empoderamento de pacientes. A hashtag da campanha do Outubro Rosa deste ano é #pacientes no controle, e amanhã nós vamos falar sobre atitude exige coragem. E eu acho que é tudo isso que a gente falou aqui. Certo. Bom, nesse encontro resultou numa criação de uma carta compromisso, que eu vou ler aqui. Carta compromisso pela integração dos pacientes de câncer no ambiente de trabalho. Até poucos anos atrás, a simples menção à palavra câncer geraria enorme desconforto em uma plateia como a que nos encontramos hoje. Felizmente, não é mais assim. Pouco a pouco, nossa sociedade assimila a ideia de que o câncer seria um dos efeitos de uma vida mais longa. Embora haja uma previsão de aumento do número de casos, até 2030, a Organização Mundial da Saúde estima que serão 22 milhões de pessoas diagnosticadas. Entre 2000 e 2015, a expectativa de vida média da população mundial com a doença aumentou em 5 anos. Os avanços na medicina tomaram os tratamentos mais eficientes, e a boa notícia é que o tempo de sobrevida, que já vem crescendo,
deve se estender ainda mais. Estima-se que seria uma questão de tempo para que o câncer deixe de ser encarado como uma doença intransponível para se tornar mais uma doença crônica. Essa realidade pressiona a sociedade a se adequar em todos os sentidos. Ficou para trás a noção, por exemplo, de que o paciente com câncer necessariamente perde sua capacidade produtiva. A questão agora é: as empresas estão preparadas para oferecer um ambiente favorável a quem está em tratamento? Uma das conclusões da pesquisa Sobrevivência Global ao Câncer, a necessidade de cuidados integrados. Conclusão, uma delas essa pesquisa foi conduzida pela área de inteligência da The Economist, é que o Brasil ainda está atrasado nesse quesito. É por isso que, a partir de nossa participação no dia de hoje, no painel sobre o tema promovido pelo grupo GoOngs, comprometemo-nos a levar a seguinte agenda às nossas organizações: incentivar programas de prevenção dentro das empresas para que o diagnóstico seja cada vez mais precoce, o que torna o tratamento mais efetivo e menos invasivo. Fomentar a criação de políticas de recursos humanos que levem em conta as necessidades de pacientes com câncer e disseminar informação entre os colaboradores para facilitar a adaptação dos pacientes ao ambiente de trabalho. Acreditamos que, a partir da ação integrada da sociedade e das empresas em especial, conseguiremos manter um ambiente propício para receber os pacientes com câncer. Só assim seremos capazes de integrá-los totalmente ao ambiente de trabalho e aproveitar o que melhor eles têm a oferecer. São Paulo, Brasil, 26 de setembro de 2017. Muito obrigado aos participantes do painel, obrigado a vocês todos, até algum dia.